A maioria dos nossos bloqueios financeiros hoje, né? Seja financeiro, seja emocional, seja em relacionamentos amorosos, a maioria desses bloqueios de hoje, eles têm origem na nossa infância. Isso eu aprendi, eu descobri quando eu fiz um curso, né, um treinamento de terapia para poder cuidar das nossas emoções, curar as nossas emoções. E aí, esse curso, né, esse treinamento que eu fiz, e foi a terapia também, que eu trabalhei com ela há muito tempo, curava desde os seus 4 anos até a idade de hoje, né? A cura, ela era cronológica até a idade de hoje. Então, eu aprendi neste curso como, né? Eu fiz o curso, eu também fiz a terapia, né? Para poder, toda pessoa que fazia o curso tinha que fazer a terapia. E eu fiz, foi maravilhosa a terapia. Depois, quando eu trabalhei essa terapia também, eu vi muitas pessoas terem bons resultados com essa terapia. Hoje eu não faço mais terapia, mas eu aprendi nessa fase o quanto a infância influencia nos nossos resultados hoje. Meu Deus! E me veio assim tanta experiência que eu tive na infância quando eu fiz esse curso de terapeutas, de tanta experiência que eu vivi, e aí eu entendi por que o meu teto financeiro não subia, por que os meus relacionamentos também eram muito parecidos com aquilo que eu via da minha família, das minhas irmãs, por que era tão difícil ganhar dinheiro, por que por muito tempo era tão difícil ganhar dinheiro, era tão difícil conseguir um emprego em que eu ganhava muito bem, era um emprego bom, que eu trabalhava pouco, e por que eu não conseguia me manter naquele emprego? Por que logo puxava o meu tapete, logo eu era mandada embora, né? E isso aconteceu também quando eu entrei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, que já partilhei aqui, né? Que eu atraí a faculdade através da lei da atração. Era uma faculdade particular, onde era a mais cara do estado, só tinha lá pessoas que tinham money, né? Que tinha grana. E eu consegui entrar, mas foi difícil de me manter naquela faculdade, até perdi a verba depois, mas mesmo assim eu consegui, porque eu conhecia a lei da atração. E até quando eu vim para Portugal também. Quando eu vim para Portugal também, eu fiquei ali uma fase doida querendo voltar para a minha zona de conforto, que era a vida de escassez que eu vivia. Então isso era de forma inconsciente, né? Onde eu fiquei no fundo do poço emocionalmente, onde eu fiquei quase depressiva, se não, né? Tava com o pezinho lá. Que me salvou foi o Ho'oponopono, foi eu conhecer o Ho'oponopono, foi eu conhecer a limpeza energética, isso que me salvou quando eu vim morar em Portugal. Mas aprendendo através deste curso que eu fiz de terapeuta, para me tornar um terapeuta, que foi aqui em Portugal, foi que eu tive uma maior clareza sobre o que a minha infância influenciou na minha vida adulta. E aí eu já vinha limpando, já tinha limpado muita coisa, já tinha feito outras terapias, mas eu vim entender mesmo, ter assim, um olhar amplo para a minha vida quando eu fiz esse curso, esse treinamento. Eu vim entender porque na vida adulta eu tinha dificuldade de me manter uma vida financeiramente boa por causa daquilo que eu vivi na infância. Eu vivi muita escassez na infância, né? Teve época que a gente pedia dinheiro na rua, na infância, pedia dinheiro nas casas, pedia ajuda, pedia comida para levar para casa, arroz, feijão, na infância. Teve época na infância que eu ia para a escola e via minhas amigas, né? Tanto com a roupa bonita, com mochilinha, né? Que eram as pastinhas assim que levava naquela época, com lanche, e eu não tinha nada disso, né? Eu lembro do shortinho vermelho que eu tinha, que eu ia para a escola, surrado, muitas vezes sem calcinha, porque não tinha calcinha. Já falei aqui que eu vivia abaixo da linha da pobreza. Então, eu sou a nona de 10º. Quando meu pai morreu, meu irmão, minha mãe estava grávida do meu irmão, mais novo do que eu. Então, nós éramos uma família grande, não tinha pessoas para dar o sustento quando meu pai morreu, porque nós éramos crianças. E a minha mãe teve assim, aquela fileira de filho, né? E a minha mãe ainda estava grávida, não trabalhava.
E quando meu pai morreu, não ficou nada, nada. Nossa casa era de aluguel e não teve dinheiro para nada, minha mãe, não teve dinheiro para nada. Então, nós crescemos numa escassez muito grande. Crescemos, não moramos na rua, porque as minhas irmãs mais velhas, mesmo sendo novas, elas foram trabalhar na casa de pessoas, né? Porque ninguém tinha formação para trabalhar em outro local, o escritório, que era o sonho de todo mundo. Naquela época, trabalhava assim, na casa de pessoas, que não tinha formação escolar. Era limpando, era faxinando, era lavando roupa, era assim um trabalho. E minha mãe grávida logo ganhou meu irmão e ela não tinha condições de trabalhar. Então, as minhas irmãs é que trabalhavam para trazer um pouco para casa. E nós fomos crescendo numa escassez muito grande. E os relacionamentos também, né? Quando você está numa vida de escassez, percebe as famílias que vivem numa vida de escassez. Os relacionamentos são escassos. Os maridos geralmente bebem muito, geralmente também é muito pobre, geralmente os maridos não dão muito valor, aquela violência toda, aquela briga toda, aquela falta de organização familiar. Assim era a minha casa. Assim fui crescendo no ambiente, vendo tudo isso, né? E eu, que já compartilhei aqui, que eu nasci com... Eu fui a nona, né? Mas eu sempre tive esse ar de grandeza, como as pessoas falam. Eu sempre tive o ar de grandeza, eu sempre tive o ar de querer o melhor. Por exemplo, mamãe falava que quando eu era criança, bem criança, né? Nós ganhávamos muita roupa, desde velha até novinha, até boazinha. E eu nunca queria colocar uma roupa rasgada. Eu sempre queria a melhor roupa, a roupa mais bonitinha, a roupa que eu gostava, combinava comigo. Era ganhar, a gente ganhava muita roupa. Tinha ali aquela energia de ganhar, né? Ganhava muita roupa e ganhava roupas bonitas também. E aí eu queria sempre roupa bonita. Eu não queria estar em casa com roupa rasgada, eu não queria estar em casa com roupa feia, né? Então foi assim, algumas fases da vida. Então eu sempre desde aí já mostrava que eu tinha mania de grandeza. Depois, quando maior, quando adolescente, que eu via os relacionamentos das minhas irmãs, eu falava que eu não queria um relacionamento assim. E aí eu já criei aquela crença de que homem não presta, de que homem só quer mulher para abusar. Eu tinha muito essa crença. Que o homem tinha, portanto eu cresci sem desejo de casar. Eu não tinha desejo nenhum de casar e nem de ter filho. Então eu cresci assim nesse ambiente, vendo isso, analisando isso, então sempre tive essa mente assim, né, esses pensamentos de querer fazer algo melhor, portanto eu fui a primeira a fazer faculdade, fui a primeira, eu sendo a nona, fui a primeira a concluir os meus estudos e porque eu sempre fui atrás de fazer algo melhor. Comecei sim a trabalhar em casa de família, vendi alface na rua, trabalhei em loja, mas eu queria sempre algo melhor. Então foi aí que eu fui crescendo, fui aprendendo, e a gente, quando deseja, a gente atrai, né? E aí eu fui trabalhar no abrigo, saí de casa, trabalhar em casa para trabalhar na fábrica de costura, depois fui para o abrigo, então aquilo era melhor do que arrumar casa para mim. Arrumar casa de que trabalhar arrumando casa de pessoas. E aí eu fui melhorando o meu patamar até que eu consegui fazer a faculdade e tal. Depois tive a loja, que me deu muito dinheiro, depois perdi a loja também, com muita dívida. E isso tudo que eu já contei aqui para vocês. E hoje eu vivo aqui uma vida muito mais próxima, muito mais tranquila, tenho múltiplas fontes de renda, né? Tô plantando dinheiro, né? Que eu já falei aqui que é necessário você aprender a plantar dinheiro para ter múltiplas fontes de renda. Estou plantando dinheiro para ter bons frutos contínuos, né? Com investimento, com trabalho, tudo tranquilo, sem peso, sem aquela coisa de você trabalhar, como eu já fui muitas vezes, como se estivesse indo para a forca, né? Então, estou plantando dinheiro de forma tranquila, né? Consigo cuidar da minha casa, cuidar do meu filho, ter uma vida tranquila, estabilizada, morando aqui em Portugal. Mas isso veio de desejo de me tornar uma pessoa melhor, de querer ser uma pessoa melhor. Quando eu conheci o livro Segredo, também eu tenho certeza que ele veio para o meu caminho para me mostrar sim que eu podia viver a vida melhor que eu desejava. O livro Segredo foi um divisor de água na minha vida. Se você não leu, te orienta você a ler, a você entender, a compreender. Eu tenho um link dele aqui abaixo para você compreender o quanto você pode mudar a sua vida. Foi o que eu fiz com a minha vida, né? Em outros livros que eu vim estudando, outras
cursos, treinamento que eu vim fazendo, que fez com que eu tivesse aqui nessa vida, e eu tenho certeza que é daqui para melhor, né? Porque estou todo dia plantando conhecimento, todo dia plantando dinheiro para isso crescer e dar fruto, né? Quando eu falo plantar conhecimento, é comprando conteúdo, é comprando treinamento, é fazendo, é aprendendo, é mudando a minha vida através da minha ação, através disso. Mas se eu estivesse conectada com as crenças da minha infância, eu jamais teria chegado até aqui. Eu jamais estaria fazendo isso que eu faço hoje com leveza, plantando dinheiro com leveza, colhendo frutos do que eu já plantei com leveza. Porque quando você tem crenças, quando você está cheio daquelas crenças da infância, e você percebe como que as famílias vão assim, né? Vai ali naquela geração em geração, tudo parecido, tudo igual, a escassez financeira parecida, relacionamentos amorosos parecido, por quê? Como eu falei, já falei aqui nos vídeos, o seu cérebro faz esse caminho neural de acordo com a sua experiência, e ele traz para a sua vida experiência de acordo com aquilo que está no caminho neural. Então, se eu cresci numa vida de escassez, um teto mínimo, né, financeiro, onde que eu não tinha liberdade, a vida era coletiva, né? A roupa era a roupa de todo mundo, o quarto era um lugar onde todo mundo dormia no chão. Então, a mudança financeira estava longe de acontecer por causa daquelas crenças. Vem mudando por quê? Primeiro, a mudança de mentalidade traz ali já a limpeza energética, você vai fazendo as limpezas profundas, vai tendo conhecimento, vai tendo entendimento, e as coisas começam a mudar. A minha vida começou a mudar mesmo depois do livro O Segredo. Foi ali que a minha vida começou a mudar mesmo, eu até conseguia chegar lá, porque eu tinha o desejo, tinha o sonho, mas eu não conseguia sustentar. Quando eu consegui fazer técnicas da lei da atração para ter aquilo que eu queria, às vezes ficava ali no alto e baixo, né? Comecei a conseguir sustentar quando eu aprendi a limpeza energética, a limpar as crenças que eu trazia desde a infância. Porque as crenças de escassez, a experiência de mínimo, a experiência de pobreza, me mantinha na falta. Então eu recebia o meu salário, o salário ia tudo embora. Eu não tinha sabedoria de administrar o meu dinheiro. Por que eu não vinha sabedoria para administrar o meu dinheiro? Por que o dinheiro ia todo embora? Porque eu tinha essa energia da escassez. Então, nunca que meu cérebro ia me liberar memórias que eu poderia fazer uma conta no banco, guardar dinheiro, aprender a administrar bem o meu dinheiro. Ele não ia ter essa memória porque ele não tem. Se não tem essa memória aqui no caminho neural, como é que eu ia saber disso? Qual era o caminho neural que ele tinha sobre mim? Sobre a minha experiência? Pobreza, escassez, mínimo, falta, né? Por mais que eu tinha o desejo e a vontade de viver melhor, de ter uma vida melhor, eu tinha ali as crenças, o caminho neural que fazia me manter sempre na escassez. Eu poderia até fazer faculdade, poderia até fazer uma coisa e outra, mas o meu teto financeiro nunca ia subir. Nunca que eu ia conseguir fazer investimento financeiro, guardar dinheiro. Nunca. Porque eu não teria ali aquela consciência. Eu passei a ter, quando eu passei a limpar a energia, e aí sim reprogramar com a vida que eu quero. Como? Vendo situações de pessoas que têm a vida que eu desejo, né? Às vezes, por muitos anos, eu ficava vendo novela e filme de terror, e isso drenava minha energia, me colocava nessa frequência de novela, de pobreza, de escassez, a mulher, sei lá, que perdia tudo, da malvada, porque eu ficava com aquela energia, naquele pensamento de coitada, e ficava todo dia esperando o próximo episódio. Em vez de gastar minha energia com coisa melhor, agora eu sei gastar. Hoje eu não assisto novela, não vejo TV, né? Eu vou ver notícias, a notícia que eu quero. Não assisto novela hoje. Hoje eu gasto minha energia com outras coisas, com passeio, na rua, ou trabalhando. Gasto minha energia com isso, meu tempo com aquilo que vai me trazer benefícios, né? Mas antes, eu estava conectada com aquilo. Então, o meu teto era sempre aquela frequência de pobreza, de escassez, de falta. Quando eu comecei a acompanhar pessoas que tá com a vida crescendo, que tá evoluindo, que tá fazendo isso, que tá fazendo aquilo para evoluir, pessoas que estão mudando a sua energia, a sua frequência, entrar em comunidades mesmo, de celular,
de grupos que tá nesse processo de limpeza energética, de evolução espiritual. Isso é que me fez crescer. E manter a minha energia estabilizada. E, é claro, a vida também estabilizada, indo para cima, não com altos e baixos como ficava antigamente, antes de eu conhecer a limpeza energética. Então, o nosso passado, a nossa história do passado, não só na infância, também na adolescência, também na vida adulta, também nos relacionamentos, que a gente ainda traz aqui, né? Até você aprender a limpar e a corrigir isso. Isso influencia muito na sua vida hoje, tanto emocional, quanto financeira, quanto amorosa. Relacionamentos, né? Profissional. Então, para você conseguir sair dessa situação de escassez, de pobreza ou de teto mínimo, né? Você pode ganhar muito mais do que você ganhava no mês passado. Daqui a 3 meses você está cheio de dívida ou está sem dinheiro. Por quê? O cérebro ele deixa você num patamar financeiro que é o que ele conhece. Então você vai gastar tudo para descer esse nível energético. O Ho'oponopono me ajudou bastante, né? Quando você faz o Ho'oponopono, você vai abrindo a sua mente, vai vindo outras coisas que você vai fazendo, outras técnicas, outras limpezas, terapias, porque isso é cuidar da nossa energia, né? Tá aqui tão suja, tão impregnada de crenças, que é preciso fazer vários movimentos para você conseguir chegar a uma estabilidade, né? Então, tudo isso que eu venho aprendendo também nos arquétipos. Até deixo o link aqui abaixo sobre todo esse passo a passo que eu venho fazendo durante esses anos, né? Mais de 16 anos que vem contribuindo para a minha estabilidade financeira, emocional, espiritual. Deixa aqui para você dar uma olhada, quem sabe você também queira dar esse próximo passo e avançar para o próximo nível da sua vida, ok? Espero que o vídeo tenha sido útil para você. Se foi, deixa o seu like, é a forma de eu entender que sim. Envie ele para mais pessoas, se inscreva no canal e veja os outros vídeos que eu posto aqui falando sobre essa nossa energia, o que a gente pode fazer para evoluir cada vez mais como pessoa, ok? Beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.